Na plataforma você já tem uma pasta para o envio da atividade do relatório de leitura. Então, quem já concluiu, você já tem disponível lá, bem na primeira página, quando você acessa a plataforma, já tem uma pasta para o envio dessa atividade. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma dificuldade na disciplina? Tudo tranquilo? Ok, então vamos para o nosso texto. O, o nosso objetivo é refletir um pouco sobre João, capítulo de número 4. Eu vou fazer a leitura do texto bíblico e logo em seguida a gente vai destacar aqui algumas questões no texto. Eu vou deixar essa tela aberta, como a fonte está bem pequena, provavelmente você não consiga acompanhar a leitura pela projeção. Vou fazer a leitura aqui da minha Bíblia e você pode acompanhar também na sua própria Bíblia. E aí depois a gente volta para a projeção para destacar algumas questões no texto. João capítulo 4 diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Tu és, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vir, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou o que falo contigo. Neste momento chegaram os discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens:
Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será, porventura, o Cristo? Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam entre os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde a recompensa em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porquanto o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. E assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual também eles tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro e anunciaram-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai se aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus, depois de vir da Galileia, que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. Esse é o nosso texto. O segundo sinal, o próximo sinal, ele está já bem no finalzinho do nosso texto. Nós vamos focar nesse nosso encontro, basicamente na primeira parte. A segunda parte você tem aqui já grifado também a palavra-chave. A gente não vai focar tanto nessa segunda parte. Esse segundo sinal ele vai ser desenvolvido a partir do discurso que vai começar já no próximo capítulo. Mas vamos para o nosso texto para a gente tentar entender a organização. Nós temos aqui algumas possibilidades de estruturar o nosso texto. A primeira possibilidade seria identificar as estruturas macros, que são sem necessariamente ainda entrar nos detalhes. Então, essa seria a primeira proposta. Do verso 1 ao verso 6, nós poderíamos classificar esse momento como cenário, que é basicamente o momento onde é apresentado, o autor apresenta todas as informações necessárias que irão nos conduzir ao longo de todo esse texto. Então, dentro de uma linguagem, de um texto narrativo, nós temos aqui a parte do cenário. Os personagens são introduzidos, uma situação é introduzida, e aí, a partir dessa situação, alguma coisa vai ser desenvolvida.
A partir desse momento, nós temos, então, alguns diálogos. Primeiramente, diálogo de Jesus com a mulher. Isso vai desde o verso 7 até o verso de número 26. No segundo momento, nós temos a chegada dos discípulos e a partida da mulher. Esse momento eu coloquei aqui como transição, porque é o momento que marca esse momento em que a mulher vai à cidade, testemunha acerca de Cristo, e então nós temos aqui mais dois diálogos. Um diálogo de Jesus com os discípulos, diante da situação que estava acontecendo, e depois nós temos aqui Jesus conversando com os samaritanos. Então, essa é a estrutura maior do texto bíblico. Nós podemos destacar aqui essas 5 divisões macros do texto bíblico. A partir dessa divisão, nós podemos ter uma segunda divisão, cuja nomenclatura ou os temas seriam voltados mais para o que está para as frases principais, para as palavras principais que estão em cada estrutura. Então, qual que é uma próxima sugestão dentro dessa estrutura? Então, a nossa última estrutura seria do verso 43 ao 54, que é o segundo sinal realizado em Caná. Então, observe agora uma proposta para essa estrutura, já pensando em um possível estudo bíblico ou em um sermão. Então, do verso 1 até o verso de número 26, nós teremos a nossa primeira estrutura, onde no verso de número 26 nós temos a parte central dessa primeira estrutura. Qual é a parte central? A declaração, eu sou aquele que falo contigo. E isso aqui se referindo ao Messias. Então, o título que eu coloquei aqui, com base nessa declaração principal, foi Eu sou o que falo contigo, Jesus é o Messias. Essa é a verdade central dessa primeira estrutura. A segunda estrutura vai do versículo 27 até o versículo 42. O ponto central que ele coloca está também já no finalzinho, no versículo de número 42, quando ele diz o seguinte: Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Uma declaração feita agora pelos próprios samaritanos, diferentemente da primeira declaração. Mas essa aqui é a verdade central dessa segunda estrutura, que Jesus é o Salvador do mundo. Vamos voltar aqui um pouquinho para a primeira estrutura e ver como é que a gente pode organizar essa primeira estrutura em alguns subtópicos. No primeiro momento, eu sou o que falo contigo, essa declaração que Jesus falou, fazendo uma autorrevelação de que ele é o Messias, pode ser dividida em pelo menos duas subestruturas. A primeira, por meio dele alcançamos a vida eterna. Você vai perceber que esse é o assunto que é desenvolvido nessa segunda estrutura. Então, você tem aqui, na conversa, Jesus falando sobre água viva, uma água viva que tem a capacidade de gerar vida e de jorrar para a eternidade. Então, esse é o assunto que é desenvolvido, a questão da vida eterna, da água viva, como algo que vem por meio de Cristo, algo que, diferentemente da água física, que pode saciar a nossa sede temporariamente, essa vida eterna que vem por meio de Cristo, ela é alcançada ou supre a nossa sede para toda a eternidade. Esse assunto vai ser tratado do verso 1 até, ou melhor, do verso 7 até o verso de número 15. Aqui nós já colocamos no mesmo momento a parte do cenário que vai do verso 1 ao verso 6. Só lembrando dessa primeira divisão. Então, do verso 7 até o verso 20 e até o verso 15 seria o momento específico em que esse assunto é tratado.
A segunda estrutura, ou subdivisão dessa primeira estrutura, vai do verso 16 ao verso 25. Nesse caso aqui, por meio dele, adoramos a Deus em espírito e em verdade. Esse é o assunto central que vai ser desenvolvido nessa segunda estrutura. Você vai ver a palavra adorareis, adorarão, em espírito e em verdade, se repetindo várias vezes, sempre conduzindo para essa ideia central. Então, aqui nós teríamos um título do verso 1 até o verso, do verso 7 até o verso de número 26, sendo dividido em duas categorias, ou duas subdivisões. Uma do verso aqui 7 ao verso número 15, e a outra do verso número 16 ao verso número 26. Por meio deles alcançamos a vida eterna, por meio dele adoramos a Deus em espírito e em verdade. Dentro da segunda estrutura, que tem como tema principal este é verdadeiramente o Salvador do mundo, nós podemos aqui dividir em vários momentos, em várias estruturas, esse diálogo, esses eventos que acontecem. O primeiro, nós temos aqui uma reação dos discípulos, o verso de número 27 vai dizer isso, eles se admiraram. Então, eu coloquei aqui, sua postura gera admiração, perplexidade, admiração nesse sentido. A próxima estrutura do verso 28 ao 30, seu ensino convence pecadores. Então, nós vamos ter acontecendo aqui, essa mulher é convencida ao ponto dela anunciar que esse Messias já havia chegado na pessoa de Cristo. A partir do versículo 31 ao 38, o texto vai falar sobre a prioridade de Cristo, quando ele fala sobre a questão da comida. Os discípulos oferecem uma comida, ele diz que a sua comida consiste em fazer a vontade daquele que o enviou. E também, no mesmo momento, essa prioridade vai apontar para a urgência da missão. E aí ele vai falar sobre a relação entre ceifeiro, sobre colheita, sobre ceifa e sobre colheita, apontando para essa urgência onde os discípulos deveriam entender ou perceber que eles estavam também participando, inseridos dentro dessa mesma missão. E, por fim, a última estrutura, ou subestrutura, do verso 39 ao 42, quando, com o tema até os mais improváveis pecadores podem ouvir os seus ensinamentos e crer na sua pessoa. É o que está acontecendo aqui nesse momento com os samaritanos. Ou seja, para o contexto da época, não era provável um samaritano pedir para que Cristo ficasse 2 dias, um determinado tempo, ensinando o reino de Deus. Mas até mesmo esses pecadores têm a oportunidade de ouvir e de crer na pessoa de Cristo. A ideia dessa segunda estrutura já é estabelecer aqui temas que podem também ser usados no próprio sermão. Então, você tem aí pelo menos duas opções. A primeira, a estrutura a nomenclatura usada foi feita de base com o objetivo mais de identificar o assunto principal do que está acontecendo em cada estrutura. E aí, no segundo momento, então, já pensando na elaboração de um sermão de estudo bíblico, essa segunda estrutura foi organizada já dentro dessa perspectiva. Perguntas, dúvidas? Tudo certinho? Vamos então para os princípios que o texto as verdades que o texto nos ensina. Nós temos vários princípios e várias possibilidades. A gente vai tentar destacar aqui 7 verdades para a gente poder pensar como essas verdades se aplicam primeiramente à nossa vida e ao nosso ministério. Uma verdade que fica clara é que Jesus é o Salvador do mundo que se revela ao pecador. Então, isso fica muito claro dentro do texto bíblico. Isso aqui
no momento em que ele está conversando com a mulher, essa autorrevelação de Cristo fica muito clara também, porque ela não tem o conhecimento, mesmo Jesus falando de forma direta, ainda assim ela tem dificuldade para entender as verdades acerca de Cristo. E aí então ele diz: não, eu sou aquele que fala contigo, este é aquele que fala contigo, se referindo ao Messias, e esse é o nome que vai ser dado de que ele é o Salvador do mundo. Segundo princípio, por meio de Jesus, o Pai chama os verdadeiros adoradores sem distinção. Esse contexto aqui de adorar o Pai e o Espírito em verdade está acontecendo dentro de um contexto que não era muito aceito pelos judeus. Mas o que vai ficar claro é que Deus não tem distinção. A pessoa precisa unicamente estar em Cristo, mas é por meio dele que o Pai faz isso, que ele chama os seus verdadeiros adoradores. Um próximo princípio, Jesus conhece até mesmo os pecados mais ocultos que temos receio de confessar. A mulher ficou surpresa e chamou Jesus de profeta, quando percebeu que ele tinha um conhecimento e sabia exatamente dos seus pecados. Então, isso fica muito claro no texto bíblico, que Jesus é aquele que conhece todos os nossos pecados, até aqueles mais ocultos que nós temos receio ou vergonha de confessá-los. Quarto princípio, pessoas diferentes reagem a Jesus de maneira diferente. Nós temos aqui os discípulos que respondem com admiração, eles estão confusos, perplexos, porque Jesus está conversando com aquela mulher, eles não conseguiram entender muito bem isso, ficam também envergonhados de questionar o porquê que Jesus está tendo aquele comportamento, mas nós temos também uma reação positiva da mulher, que é uma reação de fé, tanto dela quanto dos samaritanos. Esse é um ponto importante dentro do estudo dos evangelhos, que a gente sempre tentar entender qual foi a reação dos primeiros ouvintes. Os ouvintes tiveram uma reação positiva, tiveram uma reação negativa. Essa reação ela vai ser percebida com base no entendimento que cada ouvinte teve acerca da pessoa de Cristo. Nesse caso aqui, os samaritanos tiveram uma percepção e o um entendimento acerca da pessoa de Cristo, consequentemente tiveram uma reação, e os discípulos tiveram também uma compreensão acerca da sua pessoa e da sua missão, uma visão nesse momento ainda bastante limitada, e com base nisso eles reagiram com admiração. Quinto princípio, Jesus é a água viva que sacia a nossa alma eternamente. Então, esse é um ponto, a diferença ou a comparação entre a água física e a água espiritual, que tem a capacidade de saciar a nossa alma eternamente. O sexto princípio, Jesus se satisfaz em fazer a vontade do Pai. Aqui nesse primeiro momento do Evangelho de João, essa vontade e essa satisfação que Cristo encontra ainda não chegou no seu clímax. Mas a partir da segunda parte, quando ele vai preparar os discípulos para a sua crucificação, para o seu sofrimento, essa verdade vai permanecer. Ou seja, mesmo diante da crucificação, do sofrimento e da morte, a vontade do Pai, Jesus sempre buscou fazer com satisfação, com prazer, sempre buscou realizar com satisfação a vontade do seu Pai. O último princípio, participar do reino de Deus é ser chamado para plantar e colher para a eternidade. Isso fica muito claro quando Jesus fala sobre a colheita e mostra que essa colheita ela já está acontecendo, essas etapas diferentes da colheita, de plantio, de colheita, já está acontecendo de forma simultânea. Ou seja, ainda já no tempo presente, a semente está sendo plantada e está sendo colhida. Aquela diferença da colheita tradicional, onde primeiro se planta
se aguarda um bom tempo para colher, Jesus mostra que essa fase já passou. Agora, o momento que estamos vivendo é o momento em que nós já estamos desfrutando do trabalho de muitos que vieram antes de nós e que foram usados por Cristo dentro do ministério, e agora, no mesmo momento, Deus está plantando e colhendo para a eternidade já de forma simultânea. Perguntas sobre a nossa estrutura, perguntas sobre o texto, sobre os princípios, alguma participação? Professor. Pode falar, Bri. Aí ficou as duas, uma fala. Professor, a minha pergunta é em relação ao texto anterior, porque eu não sei se eu interpretei de forma correta, mas parece-me que o capítulo 4 dá para a gente fazer, linkar com o capítulo 3. Se a exposição na igreja pudesse ser contínua, né, eu acho que daria, porque o termo sobre adoração em espírito e em verdade, e lá no 3 houve algo como Deus colocando um coração de carne, colocando do seu espírito, nos capacitando a fazer parte do reino. Okay. Então, seria uma capacitação aqui no capítulo 4, também uma capacitação para adorar de forma verdadeira. A ideia também da questão da água, né? Como Jesus, a fonte de vida eterna, porque a água aí está relacionada com a ideia da vida eterna. E eu, no começo, comecei a pensar assim, em uma continuação do capítulo 3, o regenerado como aquele que pode fazer parte do reino de Deus. E a característica desse regenerado é que ele é transformado por Cristo e capacitado a adorar de forma correta, ele tem a vida eterna, ele anuncia o evangelho. Dá para fazer esse link ou eu estou forçando o texto? Não, na verdade, tem que fazer esse link. Então, o que é que precisa acontecer, e essa é a parte que menos a gente consegue ver quando alguém está pregando no Evangelho de João, que é qual a parte? É você entender desde o primeiro sinal, a relação entre esse sinal e todos os discursos que estão depois do sinal. Entendeu? E você já pontuou aí várias conexões. Então, de fato, isso precisa acontecer, e quando você planeja um ensino para a igreja, aí você vai traçando isso, fazendo com que a igreja consiga visualizar. Mas você está certinho, a conexão que você fez está correta. O que a gente poderia acrescentar aqui, uma única informação, seria para tentar identificar um tema central no capítulo 3 e um tema central no capítulo 4. No capítulo 3, a pergunta que vem é como. E aí Nicodemos vai citar isso, e mais tarde Jesus vai também usar a mesma palavra. Ou seja, como alguém pode fazer parte do reino de Deus, como alguém entra no reino de Deus. Nesse momento aqui, o tema continua sendo o mesmo, só que ele avança para uma outra área. E aí aqui já não é mais como, mas quem pode fazer parte. Por quê? Porque nós estamos diante de um público samaritano predominantemente. Mas isso não anula essas conexões que você fez. Então, a organização ou o pensamento básico esses textos estão conectados com um sinal, e eles estão conectados com temas que estão sendo desenvolvidos. Então, um tema vai auxiliando e desenvolvendo um outro tema. Isso vai acontecendo e precisa acontecer, essa percepção precisa nos acompanhar progressivamente. Ou seja, alguns temas como água, como pão, esta não é ainda a minha hora, a questão do sofrimento, tudo isso vai sendo ampliado, e quando você consegue traçar, mapear esses temas dentro do Evangelho, você vai entendendo essa progressão. Então, você está no caminho certo, esse de fato é o caminho para a gente conseguir entender o que a gente chama de fluxo do argumento, ou
aquilo que nós trabalhamos em Prática da Pregação 2, que é a linha melódica. É como que os principais temas ou o assunto principal do livro é desenvolvido ao longo de todo o livro. Perguntas? Professor, não é pergunta. Eu queria só saber se teria como o senhor corrigir o meu. Porque, assim, toda vez que o senhor apresenta o seu, eu tento ficar comparando e fazer as correções. E algumas coisas eu vejo que eu errei. Fica bem óbvias quando eu olho o seu. Mas outras eu não sei se é só porque está diferente ou se é porque está errado mesmo. Aí eu queria saber se teria como o senhor dar esse feedback. Eu já enviei todos lá pelo Moodle, eu posso enviar no WhatsApp também, se o senhor achar melhor. Mas eu queria pedir que o senhor desse uma corrigida, porque às vezes Tá eu bom. fico confusa. Perfeito. Eu corrigi. O que aconteceu com alguns, eu só fui perceber isso no último trabalho que eu corrigi, eu coloquei o comentário no lugar errado. E aí, quando eu fui ver, não estava salvo nenhum comentário. Eu teria que ter digitado em outro lugar lá da plataforma, e eu acabei fazendo isso somente com o último trabalho, que eu fui dar o feedback, e aí eu percebi que na plataforma ficou em um lugar diferente, e aí teria que voltar e corrigir todos da mesma forma, porque não salvou. Mas eu vou dar um retorno no seu caso, e aí se alguém mais quiser ou tiver alguma dúvida, fique à vontade, caso a correção não contemple, tá bom? Sim, Débora. Eu gostaria também. Não deu para entender. Eu gostaria também de ter o feedback, igual a Tá Rogério. bom. Perfeito. Você só manda no meu pessoal, só para eu não esquecer, tá bom? E aí eu retorno para você. Dúvidas, perguntas, alguma outra situação? Ok, então deixa eu só enfatizar aqui ou refletir em algumas verdades que o texto nos ensina. Eu queria passar um vídeo para a gente concluir, mas deixa eu pontuar primeiramente aqui algumas questões importantes dentro do texto bíblico. Uma primeira verdade que o texto vai nos ensinar é acerca realmente, essa é a verdade central do texto, o fato de que Jesus é o Salvador, de que a vinda de Cristo marca uma era messiânica que cumpre todas as promessas do Antigo Testamento. A verdade que a gente estava reforçando era o seguinte: nós já estamos vivendo esse momento onde todas aquelas promessas acerca do Antigo Testamento se cumpriram. Graças a Deus, essa verdade que Jesus é o Salvador tem sido compreendida com muita clareza por nós, diferentemente dos discípulos naquele momento da revelação, aqui do capítulo 4, e também diferentemente da mulher que foi sendo convencida ao longo do diálogo de Cristo, ou melhor, o diálogo com Cristo. E também os samaritanos que, em um momento posterior, tiveram essa compreensão. Diante dessa verdade, o que nós precisamos refletir é qual é a nossa participação dentro dessa nova era, dentro desse novo reino. E aí o que o texto vai nos mostrar, e eu queria refletir um pouco sobre isso, seria que participar do reino de Deus, esse é o sétimo princípio, significa ser chamado para plantar e colher para a eternidade. Eternidade é um tema que vem sendo tratado desde o capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos. É um tema que é reforçado aqui nesse momento por meio da analogia com a água. É a eternidade que vai ser tratado, é um tema que será tratado no capítulo 5 também, quando Jesus fala sobre o pão da vida, quando vai falar sobre o maná. E os discípulos precisam compreender que há uma necessidade que ela é muito mais urgente do que uma necessidade temporária de alimentar um corpo físico. E essa necessidade é uma necessidade que é alcançada somente por meio da palavra do Senhor. Essa é uma verdade que vai nos servir de base, de estímulo, de encorajamento ao longo de todo o nosso ministério. Por quê?
A cena quando Jesus está sentado e que ele termina de conversar com a mulher, é uma cena que reflete muito o contexto do ministério, o cenário em que o ministério acontece, onde geralmente a rotina ministerial é uma rotina onde a pessoa, mesmo cansado de um dia de estudo, de trabalho, de atividades, tanto relacionadas ao ministério, de forma específica ou não, mas mesmo cansado, ainda assim ele precisa investir um tempo de forma consistente para revelar a pessoa de Cristo, para anunciar Cristo, para ensinar. E dentro desse processo de ensino, de revelação da glória de Deus, de conhecimento acerca da pessoa de Cristo, esse é um processo que ele precisa ser feito com muito amor, muita paciência e dando ou reconhecendo a capacidade de cada um dentro desse processo. Ou seja, em alguns momentos, isso vai acontecer de uma forma muito tranquila, onde o pastor, o missionário, o educador cristão, a educadora cristã, vai ministrar o ensino, vai falar a verdade, vai aplicar a verdade, e com muita facilidade o ouvinte vai compreender e vai ter a sua vida impactada. Em uma outra realidade, isso é completamente diferente, onde a pessoa precisará ouvir inúmeras vezes, de forma diferente, a mesma verdade, para que no final ela consiga compreender o mínimo, para que no final ela consiga compreender apenas o essencial de tudo aquilo que foi ministrado. O que vai fazer a diferença da postura do líder nesse trabalho diário no nosso ministério é a compreensão do que estamos fazendo. Se conseguirmos internalizar que o nosso ministério, que o nosso trabalho é um trabalho de plantar e colher para a eternidade, nós vamos conseguir lidar melhor com o cansaço do ministério, sem deixar com que isso interfira no momento individual em que estivermos pastoreando as vidas que Deus nos enviar. Essa é uma mensagem que a gente precisa estar trazendo à nossa memória, porque em muitos momentos na nossa caminhada, o desejo do nosso corpo, por meio de um pensamento lógico, não, eu não tenho cabeça nem condições de fazer ou manter esse ou aquele compromisso no meu dia, porque de fato eu já estou completamente esgotado. É interessante como é que isso acontece no ministério. Geralmente, o final de semana vai se aproximando, quarta, quinta, chega a sexta-feira, a gente até ouve de forma equivocada pessoas enaltecendo a sexta-feira porque está aproximando o momento em que a pessoa não vai mais trabalhar, né? No nosso caso, aqueles que servem no ministério sabem que quanto mais vai chegando o final de semana, mais trabalho vai se aproximando. Mas, de qualquer forma, a sexta-feira é sempre o momento da semana que vai acumulando o cansaço, vai acumulando todo o trabalho mental e espiritual que foi feito, e, geralmente, os nossos compromissos na sexta-feira, a nossa condição física, mental, ela é diferente do meio ou do início da semana. E é interessante isso, porque quando a gente se dispõe, mesmo dentro desse contexto, a investir nas vidas que Deus tem nos dado, esse momento que é feito com um certo esforço físico ou com um certo cansaço, ele acaba sendo um momento renovador e restaurador, onde fisicamente a pessoa continua esgotada, mas ela é renovada espiritualmente por poder estar investindo em algo que é eterno. Isso acontece de forma muito clara na pessoa de Cristo, tanto no momento em que ele investe na vida da mulher, quanto também no segundo momento em que os discípulos chegam com a comida
E depois de um dia todo de aconselhamento, de discipulado, de evangelismo, Jesus, então, ainda assim, vê naquela atitude dos discípulos de oferecer o pão uma oportunidade para mais um momento de ensino. E aí a gente percebe como que Jesus redireciona os discípulos para uma prioridade, para uma postura que eles precisariam no ministério, que seria mesmo diante do cansaço, mesmo diante do esgotamento físico, seria ainda assim encontrar em Deus a plena satisfação para a nossa alma, a renovação das nossas forças, para que diante de uma semana ou de um dia corrido, ainda assim possamos fazer a vontade daquele que nos enviou, tendo, acima de tudo, plena satisfação naquilo que estamos realizando. Na prática, no ministério, essa verdade vai fazer muita diferença, porque em muitos momentos nós precisaremos decidir entre o conforto de um bom sofá, de uma sala, com a família, com amigos, fazendo aquilo que nós realmente gostamos. Isso não é errado, isso não é pecado, mas em algum momento nós teremos que decidir ou fazer isso, ou de fato cumprir com aquilo que Deus tem nos dado naquela semana, para que então, depois de tudo isso, possamos desfrutar de um certo descanso ou daquilo que Deus tem nos concedido. Que Deus conceda a graça a você que já está trabalhando diretamente no ministério, a você que está se preparando para servir a Deus de forma mais pontual, de forma mais direta, que Ele nos conceda essa visão de que o tempo que estamos passando tem sido um tempo que estamos investindo para a vida eterna. Isso está acontecendo por meio dessa colheita, dessa ceifa que é apresentada no texto bíblico. Uma sugestão para vocês nós estamos caminhando e vamos conseguir estudar uma boa parte do Evangelho de João, e eu queria apresentar isso para vocês como sugestão. Eu sei que vocês ainda estão num período de capacitação, que é um período de formação. Depois, quando vocês estiverem no ministério, esse momento de capacitação deve também continuar, mas vocês estarão envolvidos em várias outras atividades também. Mas já nesse momento agora, seria uma boa oportunidade para fazer isso, para investir também em vidas. Investir de forma consistente e duradoura. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso por meio do discipulado ou por meio do evangelismo. Eu lembro que, quando eu estava fazendo o curso de pregação expositiva, eu fiz, eu acho que no 2º ano de seminário, e eu morava com alguns amigos de uma igreja em que eu estava estagiando, e eu tive a oportunidade de acompanhá-los, eram membros daquela igreja e também amigos, de acompanhá-los por meio do estudo bíblico da palavra do Senhor. E aí era também uma oportunidade para eu colocar em prática todo aquele conhecimento que eu estava recebendo por meio do curso de pregação expositiva. Então, os mesmos assuntos que eram trabalhados no curso, eu fazia esse acompanhamento com eles por meio de um discipulado, onde toda semana a gente tinha um livro bíblico onde a gente se encontrava. Eles trabalhavam, geralmente chegavam em casa já tarde da noite, mas mesmo assim tinham muita vontade de aprender, de conhecer mais acerca da Bíblia. E a gente se reunia, mesmo sendo um momento cansativo, 11 horas, meia-noite, mas era sempre um momento muito marcante, muito prazeroso, onde a gente podia sentar os três para estudar a palavra, e isso aconteceu por cerca de mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, trabalhando vários livros, vários assuntos, mas fazendo um investimento a longo prazo. A gente tem feito isso aqui na nossa igreja também, nós estamos estruturando essa forma de discipulado e também de evangelismo. A partir do mês de agosto, nós teremos um curso voltado para a formação
da liderança da igreja, de todos os irmãos também, um curso que vai ser intitulado Formando Líderes, um curso de 2 anos, onde nós vamos tratar algumas necessidades básicas da igreja. E o primeiro módulo desse curso vai ser um módulo intitulado Evangelismo e Discipulado. Então, a gente já tem feito isso de forma prática, a gente já tem estimulado, tentado preparar a igreja para que faça esse trabalho de discipular. A gente tem esse trabalho com adolescentes, usando determinado material, usando a leitura de alguns livros. Temos esse trabalho também com jovens e adultos, e o nosso objetivo, por meio desse curso, é estruturar, estabelecer essa forma de discipulado e evangelismo, que é basicamente fazer isso, ensinar um livro bíblico para a igreja, onde a igreja consiga perceber toda essa dinâmica que a gente tem compreendido aqui, de como o gênero literário influencia na leitura, como que a estrutura desenvolve o argumento principal, e aí, então, a partir disso, encorajar a igreja para que cada pessoa invista na vida de um irmão ou de um descrente. Porque esse é um ponto central dos evangelhos. O evangelho de João serve tanto para fortalecer a fé do cristão, quanto também para levar o incrédulo à salvação. Então, a gente tem preparado já de forma individual, semanalmente, eu tenho pessoas que eu estou discipulando, que são da igreja, tem uma pessoa que não é da igreja, que participa de uma outra igreja, que está sendo também discipulada, onde todas as semanas a gente se concentra em uma parte do texto bíblico, e aí então a gente vai avançando por meio da explicação daquilo exatamente que está no texto, deixando com que cada sessão apresente a mensagem central e, consequentemente, as aplicações saiam daquele texto daquela determinada semana. Então, essa é uma sugestão para vocês. Vocês já estão tendo o acesso a vários conhecimentos, a várias disciplinas, e uma forma de consolidar todo esse crescimento que vocês estão tendo é uma forma também de estar paralelamente investindo na vida de outras pessoas. Tá certo? Perguntas? Nós vamos passar agora um vídeo, só para a gente concluir esse momento, uma música que fala sobre esse assunto que nós acabamos de destacar, a questão de investir em vidas. Eu queria que vocês acompanhassem comigo para a gente poder concluir o nosso encontro de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma participação, fique à vontade. Vidas são tão curtas que é melhor não adiar aquelas coisas que se deve fazer agora. Vidas são tão frágeis que é melhor não descuidar de tais tesouros que se podem ir a qualquer hora. Quem conhece o amanhã, quem sabe quanto tempo terá aqui? Aquilo que se planta hoje, cedo ou tarde se colherá. Quero viver marcando vidas, não me importa a glória nem o aplauso, nem ter ações
história. Quem conhece o amanhã, quem sabe quanto tempo terá aqui. Aquilo que se planta hoje, cedo ou tarde se colherá. Quero viver marcando vidas. Não me importa a glória nem o aplauso, nem ter ações reconhecidas. A eternidade é que vai dizer que valeu todo esse esforço empenhado. Marquei meu mundo nas vidas em que eu pude investir. Marquei meu mundo nas vidas em que eu pude investir. Ok. Deus abençoe, boa semana. Se eu conseguir gravar o vídeo amanhã, eu já faço a postagem, se não, no máximo na segunda-feira, eu já disponibilizo o vídeo para a nossa próxima aula na quinta-feira. Tá bom? Que Deus abençoe a todos.